E a gente continua falando sobre a pedagogia Waldorf, que em 2019 completa 100 anos. A nossa convidada para conversar mais sobre esse assunto hoje é a Helena Würker, que é professora da Escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo. Tudo bem, professora? Obrigado pela presença. Felipe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui em nome da Escola Rudolf Steiner e da Federação das Escolas Waldorfs do Brasil. Falando sobre essa pedagogia tão interessante que hoje já está espalhada aí por mais de 80 países em 5 continentes. Explica um pouquinho para a gente o que essa pedagogia tem de diferente aí para se adaptar a diferentes culturas, professora. Então, essa oportunidade de estar aqui falando do ser humano, né? Esse olhar para o desenvolvimento do ser humano, eu acho que é um dos pontos que diferencia a pedagogia quando nós temos um olhar holístico para ele no seu desenvolvimento e ele é enxergado como uma individualidade e, em contrapartida, respeitando o social desta escola, desta criança, que campo social ele vive, né? Qual é a cultura regional? Então, não é uma metodologia que é imposta ou colocada, e sim ela surge desse olhar para o desenvolvimento do ser humano em contrapartida com o meio que o circunda. É isso que eu acho que possibilita a Escola Waldorf surgir em tantos lugares, ter um crescimento há tantos anos, né, completando 100 anos e sempre em crescimento. O primeiro grande crescimento da pedagogia das escolas foi a partir de 89, mas desde a sua fundação, em 1919, sempre foi em crescimento. Para a gente entender um pouquinho mais na prática, como que é o dia a dia dessa metodologia, dessa pedagogia? Sai um pouco dali do tradicional, daquela aula, né, dentro da sala de aula mesmo? Explica um pouquinho para a gente. Então, Rudolf Steiner, que foi o fundador da pedagogia Waldorf, ele também fundou a antroposofia e vários campos que permeiam o dia a dia do ser humano. Então, ele se ocupou com a agricultura, fundou a agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica, enfim, ele foi para todos os campos. E ele observou que a cada setênio há uma mudança na vida do ser humano. Então, a nossa educação na Escola Waldorf é pautada nos setênios. De 0 a 7 anos, a criança passa por uma total confiança e entrega para o meio que a circunda. E isso ajuda ela a se apropriar do corpo físico, dessa corporalidade, porque no fundo estamos sempre falando de como nós podemos estar entre céu e terra. Como é que a gente pode se sentir bem nesse planeta? Porque é o nosso corpo, é a nossa casa. Então, no primeiro setênio, a criança se desenvolve, se movimentando, explorando o meio físico, o meio que a circunda, e em total confiança com quem está ali, porque ela imita, né? Tudo ela vai imitar. No segundo setênio, ela já desperta para um mundo que a gente coloca como o mundo é belo, antes o mundo é bom, porque ela se entrega em confiança e agora ela quer despertar para o mundo. E esse mundo bom, ela conta com um adulto que ela vai desenvolver essa autoridade vai ser amorosa. Então, esse adulto, ele conduz a educação dela por 8 anos e é capaz de acompanhar o desenvolvimento dela. E esse olhar que o adulto, esse professor de classe, os professores de matéria que também compõem a classe, eles vão olhando para a criança e ela se sente vista. E o desenvolvimento dela ocorre de uma forma natural, né? Às vezes ela vai despertar num ano para um determinado assunto. E em outros momentos ela pode estar até um pouco adormecida. Então o professor que a conhece vai acompanhando esse desenvolvimento. E no terceiro setênio ela se depara com um mundo verdadeiro. Então, se no segundo setênio apresenta um mundo belo, e no terceiro setênio ela vai ter vários
professores especialistas que trazem as leis do mundo, né, a verdade do mundo, ela consegue na vida adulta ter a referência do que é um mundo belo para lutar por ele. Uhum. E é uma metodologia que abrange, então, toda aí a grade curricular, não, mas desde a da infância até ensino fundamental, ensino médio. Uma outra questão interessante também, a criança pode entrar em qualquer fase, a criança ou adolescente, qualquer fase, qualquer idade nessa metodologia, ou isso interfere? Ela pode. É lógico que nós temos um público nas escolas que vem desde o jardim, às vezes do maternal, acompanhando, né, esse desenvolvimento, famílias que comungam dessa forma de educar. É isso importante forma também o os corpo. pais, a família. Isso. Mas nós filosofia. temos sucesso com crianças que às vezes vêm em busca de algo que muitas vezes pode não estar funcionando e os pais vêm procurando algo diferente para o seu filho, né? E a adaptação para uma criança sempre existe, tudo na vida, né? Então, para nossa escola, para outra também vai ter uma adaptação. Para eles essa adaptação é mais fácil, né? Professora, como que estão espalhadas essas escolas no Brasil? Quantas escolas a gente tem aqui no país? São todas escolas particulares? Existe algum tipo de programa também para pessoas com uma baixa renda? Então, nós temos, o Brasil cresce também nesse número, né? Vem crescendo 200%, como já foi mencionado. Só no estado de São Paulo, nós temos 80 escolas. Na cidade de São Paulo são 49, 5 vão até o ensino médio e temos atualmente um ensino superior, né? A Faculdade Rudolf Steiner. Então, no Brasil nós temos 280 iniciativas, sendo que 88 são filiadas à federação. Todas particulares? Não, nós temos escolas ligadas à rede pública e temos escolas que também são outras, por exemplo, a escola Rudolf Steiner mantém a escola de resiliência Horizonte Azul, que fica na periferia, e essa escola tem vínculo com a prefeitura. Então também é possível, porque não é uma escola elitista. Eu costumo dizer que há uma elite de pensamento, né? Não uma elite socioeconômica, porque ela é para todos. Ela nasceu no chão de uma fábrica para filhos de funcionários na Alemanha. Foi essa a ideia, né? De uma Alemanha que estava bem complicada no pós-guerra. E Rudolf Steiner preocupado com o caminho da humanidade e talvez muito do que nós vivemos hoje, né? Uma humanidade que está complicada em alguns pontos e precisamos refletir, e foi assim que ela surgiu. Se adequa muito aos dias atuais. Queria agradecer a participação da professora Helena Wirker, professora da Escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre a metodologia, a pedagogia Waldorf, que completa 100 anos agora em 2019. Muito obrigado pela entrevista, professora. Obrigada.